Bom dia com Cristo, queridos de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Eu sou a missionária Patrícia Fernandes, esse é o nosso canal Fé e Paz Diária, um canal feito para edificar a sua vida e te aproximar mais de Deus. Glória a Deus por isso. Desde já, peço que você se inscreva no nosso canal, que você ative as notificações, que você também deixe aí a sua confirmação daquilo que Deus está falando, está fazendo através desse devocional, com o seu amém aí nos comentários, declarando a sua fé aí nos comentários em nome de Jesus e principalmente compartilhando essa palavra, compartilhando, colaborando, contribuindo com aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas aqui no nosso canal, tá certo? Então que isso seja liberado para a vida de outras pessoas através de você. Você também é instrumento de Deus, você também é bênção. Bom, hoje é mais uma prova que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. É 27 de junho de 2023 e eu falo que a cada manhã é a prova da bondade de Deus, da misericórdia de Deus derramada sobre a nossa vida, porque a misericórdia de Deus nos alcançou mais uma vez, porque a bondade do Senhor nos segue, como disse o salmista Davi no Salmo 23. Então, o Senhor está com você. E talvez ontem não foi um dia tão bom para você, talvez algumas coisas deram errado, você não conseguiu resolver alguns problemas, os problemas ainda continuam, mas descanse no Senhor, porque ontem já passou, apesar de algumas coisas ainda não ter passado, mas o Senhor é fiel e entenda que aquilo que nós não podemos resolver, que foge do nosso controle, não foge do controle de Deus. Aquilo que não está ao nosso alcance está com certeza ao alcance do Senhor. Então, separe esse tempo com o Senhor agora. A passagem de hoje está em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, que é Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando, disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Até aqui. Bom, nessa passagem no verso 35, nós sabemos que Jesus libera ali uma ordem para que ele e os discípulos vá para outra margem, para o outro lado. Então, no verso 35, nós já vemos uma voz de comando de Jesus. E o que é que acontece? A Bíblia diz que eles entram ali naquele barco, haviam outros barquinhos por ali, mas Jesus entrou no barco junto com eles. E aí levantou-se um grande temporal de vento. Quantas vezes nós achamos que porque caminhamos com Jesus não temos que passar por situações difíceis? Entenda que por mais que Jesus libere uma palavra de comando sobre a nossa vida e que Ele esteja conosco, as adversidades elas vão vir. As tempestades, os desertos, os vales, os dias difíceis, o dia mau vai chegar. Mas existe uma grande diferença de passar o dia mal, todas essas coisas sem a presença de Jesus conosco e com a presença de Jesus. Bom, e aqui nós podemos ver o seguinte, que se levanta, esse temporal e as ondas subiam por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Vamos lembrar que nesse barco tinha veteranos, tinham pescadores, homens que conheciam o mar, humanamente falando. Um pescador, para ele conhece o tempo, ele vê a hora olhando para a lua, que se o sol está baixo, se o sol está alto, como é que está ali a lua, que local. Então ele
que lugar, né, localizada, como está. Então eles identificam desta forma e eles conseguem também ter uma noção de quando a maré vai encher, de quando a maré vai secar. Mas eu acho interessante que o que a Bíblia está dizendo aqui é que o barco desses homens veteranos começou a encher de água. Ou seja, aqueles homens veteranos não tinham o controle sobre o mar, não tinham controle sobre o clima. Apesar de entender um pouco sobre isso, eles não tinham o controle. Deus vai permitir nas nossas vidas, em áreas que nós dominamos, algumas coisas, para que a gente veja que nós não dominamos tudo, que quem domina tudo, quem controla tudo é Deus. Você está entendendo essa palavra? Então talvez você agora está passando algo e Deus está dizendo: você domina algumas coisas nessa área, mas você não domina tudo. Então agora você vai depender do meu cuidado. Você vai entender que eu estou com você nessa tempestade, que eu estou com você nesse processo. Então eles têm ali uma falta de controle, eles não têm controle sobre a situação. Eles sabem manobrar o barco, mas existe algo mais forte vindo sobre eles. Nós temos que entender a dependência que temos de Deus, porque nós não sabemos quando é que a tempestade chega na nossa vida. Então, o lugar da dependência em Deus é muito importante, é essencial na vida do cristão, na vida daqueles que servem ao Senhor. Na verdade, na vida de todo ser humano. Se todos entendessem isso, era uma bênção, não era maravilhoso, mas infelizmente muitas pessoas governam a sua vida do jeito que quer, comandam e aí acaba aí naufragando, vamos dizer assim. A Bíblia diz que Jesus estava na popa do barco dormindo, né? Como ser humano ali, ele estava descansando. O momento em que o barco começa a encher de água é o momento em que os discípulos gritam por ele, clamam por ele, despertam Jesus ali. E eles falam uma frase que é muito conhecida e que talvez a gente fala de uma outra forma essa frase. Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez você vai lembrar agora de momentos que você falou assim: Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor vai me deixar morrer nessa situação? Quando nós não dominamos algo, nós colocamos a culpa em Deus. E dizemos que Deus está no controle, mas não confiamos que Ele está no controle. Falar não é confiar, confiança é atitude. Então, o que é que acontece aqui? Glória a Deus. Eles clamam por Jesus e eles falam: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça? E eu quero falar aqui que Deus se importa com você. Deus está vendo. Lembre de uma palavra inicial que foi liberada, aleluia, na vida dos discípulos aqui. É isso que eu quero que você foque e você fique. Jesus diz: passemos para outra margem. Existia uma ordem, um comando de Jesus. Quando Jesus fala que você vai passar para outra, que passemos para outra margem, Ele fala isso para os discípulos e trazendo para a nossa vida, é como se Jesus dissesse: fica com a palavra inicial, passemos para o outro lado. Se Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar com Ele do outro lado em segurança. Diga aí, eu creio, nos comentários, em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado em segurança. Essa situação não vai te abalar ao ponto de destruir você. Você só precisa clamar por Ele. Você só precisa confiar nele. Deus ama quem confia nele. Deus ama quem tem fé nele. Deus ama quem realmente entrega a sua vida e todas as áreas da sua vida nas mãos dele. Diz: Senhor, controla aqui. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Sabe o que acontece aqui? Jesus agora libera uma voz de comando para aquilo que os discípulos não têm comando nenhum. Oh, glória a Jesus. Jesus agora está liberando uma ordem de comando para aquela situação. Jesus está ali acalmando aquilo que afligia o coração dos discípulos, que deixou eles com medo.
Ei, a tempestade, o barco se enchendo de água, deixou os discípulos com medo. O que é que deixa você com medo? O que é que faz com que você tenha tanto medo ao ponto de querer paralisar ou de você não conseguir mais raciocinar no que vai fazer? E não adianta dizer, eu não tenho medo de nada porque eu confio em Deus. Confiar em Deus não é não ter medo de alguma coisa. É saber que ainda que venha o medo, ainda que a gente pense que vai se abalar com aquilo, é dizer não. A minha fé é maior do que o meu medo. O meu Jesus é maior do que o meu medo. Não é sobre não ter medo, é saber que o medo não pode me dominar, porque maior é aquele que domina aquilo que me causa medo. Oh, aleluia! Você pode entender isso? Maior é aquele que domina aquilo que me causa medo, aquilo que quer me afligir. Maior é aquele que domina tudo e todos e todas as coisas. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida agora. Coloca nas mãos de Deus, porque existe uma palavra inicial de Jesus para a vida dos discípulos e existe uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, existe uma promessa, existe algo que Deus vai fazer na sua vida, na sua história, e você não precisa ter medo ao ponto de perder a sua fé. Às vezes o medo vem, sabe para quê? Para revelar a nossa fé. Eu falo muito que tem algumas coisas que Deus usa como instrumento, como ferramenta, como Ele usa como instrumento e ferramenta, algo que para nós é muito ruim, porque isso vai cooperar para o nosso bem, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está usando muitas vezes como ferramenta algo que está parecendo que vai lhe atingir. Então, se você tiver a reação certa, na hora certa e a confiança em Deus em primeiro lugar, não se preocupe. Isso aí vai ser só um momento e vai passar. E Deus vai fazer algo poderoso através disso. Você pode crer nessa palavra? Glória a Deus. Existia uma palavra inicial, passemos para o outro lado. Existe uma voz de comando de Jesus na vida espiritual, no mundo espiritual, acerca da sua vida e da minha. Então, como eu falei aqui, não é sobre não ter medo, mas é saber que aquele que domina todas as coisas é maior do que o medo que quer me dominar, é maior do que a tempestade que vem para querer me parar. Você pode crer nisso? Então, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por essa palavra. Pai querido, obrigada. Obrigada por falar conosco, obrigada por nos ouvir, obrigada por acalmar aquilo que nos aflige, Senhor. Então, nesse momento, Pai, nesta manhã, eu peço que o Senhor chegue acalmando as tempestades do coração dos teus filhos e dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, muita fé e muita paz. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra, deixe o seu like, ative as notificações, colabore com aquilo que o Senhor está fazendo, porque as trevas colaboram com tudo o que as trevas que Satanás está fazendo. Então seja um instrumento do Senhor, sem temor, em nome de Jesus. Tá certo? Sem ter medo de compartilhar ou vergonha de compartilhar com alguém que está necessitado da palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo Bom Dia com Cristo.